Sejam bem-vindos a mais uma palestra na Fraternal. Hoje recebendo o palestrante Glaucio Cordeiro, com o tema Pelos frutos se conhece a árvore. Rádio e TV Fraternal sempre em sintonia com você. Olá, é um prazer, uma alegria muito grande nós podermos mais uma vez trazer uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus e diretamente para nossas vidas. Hoje o nosso tema fala a respeito de uma advertência de Jesus no que diz respeito a observar que é através dos frutos que nós conhecemos o valor de cada uma das árvores, se é uma árvore boa ou uma árvore má. Mas antes de nós entrarmos nessa passagem, é necessário nós revisitarmos o tempo em que Allan Kardec, o professor Rivail, começou a organizar o esclarecimento sobre o Espiritismo. Ele havia lançado o Livro dos Espíritos, mas durante todo esse processo ele tinha recebido uma série de materiais em que os nossos amigos espirituais diziam para ele: essa página você vai guardar. Quando chegar o tempo certo, você vai saber o que fazer com ela. E ele guardava aquela parte, aquele escrito, aquela mensagem, esperando o tempo em que fosse necessário usá-la. E aí, no lançamento do livro, muita gente tem interesse, porque é uma época de muita análise científica, de ruptura com muitos dos valores dos dogmas que existiam, que nós mesmos, seres humanos, colocamos nas nossas vidas religiosas. E ele fez um grande sucesso na sociedade parisiense e começou a ter os primeiros frutos em outros países, tal como a Bélgica, a Alemanha, a Espanha, Portugal e assim por diante, varrendo toda a Europa. O que ele percebia no movimento, conversando com os amigos que participavam, da leitura do livro, da análise do livro, é que ele era muito bem recebido. Mas ele notava que a transformação moral esperada que aquela mensagem trouxesse não estava surtindo o mesmo efeito. E aí ele fica um tanto quanto angustiado com relação a isso e começa intuitivamente a preparar um dos livros que faz parte das nossas cabeceiras, e pelo menos uma vez por semana, nos nossos lares, nos recomendando como nós devemos nos comportar diante de determinadas situações, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que busca, acima de tudo, trazer no seu conteúdo a modificação na nossa análise comportamental. O que nós percebemos a partir daí, nós que hoje estamos dentro da doutrina espírita, é que essa revolução moral que nós buscamos através da leitura e da integração do Evangelho segundo o Espiritismo é para nós, individualmente. Tempos eram que nós recebíamos as advertências nos cultos, através dos pastores, dos padres, e que falavam a respeito dos perigos do mundo, e sempre olhávamos que existia um culpado do lado de lá, por aquilo que nos corria de inadequado, errado ou até pecaminoso, por que não dizer. Sempre tínhamos a precedência, a possibilidade de nós passarmos para outros aquilo que cabia a nós como responsabilidade. Então nós, espíritas, nós começamos a perceber que a responsabilidade da mudança do mundo está em cada um de nós, através da mudança que nós conseguimos construir dentro de nós mesmos. Então, o que a gente vai perceber nesse processo é que a composição do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma construção de mostrar que toda a doutrina filosófica do passado, principalmente a da linha cristã, que é a linha de Jesus, porque ele é indicado como modelo a ser seguido diante de nós, os homens, ela existe a validação através dos primeiros capítulos. E busca trazer não a parte dos eventos do qual nós atribuímos como miraculosos de Jesus,
mas sim o da abordagem no que diz respeito à moralidade de cada um de nós. E nós vamos chegar lá no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que indica ali que haverá falsos cristos e falsos profetas. Algum tempo atrás, se nós lêssemos isso daí, nós talvez alertássemos a nós mesmos de observar o que tem do lado de fora, não é? Do que existe do lado de fora. Ele começa o capítulo com a passagem que Jesus diz: pelos frutos conhecereis as árvores, porque haverão falsos cristos e falsos profetas. De quem ele falaria? Porque naquele tempo existe uma série de preocupações que o povo judeu carregava da esperança da chegada de um libertador, de um conquistador, de alguém que colocasse o povo de Deus na vanguarda de todas as coisas e todos os eventos do mundo. Um povo que não tinha, desde a sua saída até de Ur, na Caldeia, uma sequência de permanência na sua terra com paz. Ora era premido pela fome, ora era premido pela invasão, pela conquista de outros povos. Então a gente vai encontrar ali muitos povos fazendo a entrada no que era chamado o Reino de Israel, a expulsão, as chamadas diásporas, né, que é aquela parte em que o povo judeu começa a se espalhar pelo Mediterrâneo, subindo para a Europa, procurando outros lugares para poder viver em paz nos seus trabalhos e na sua fé, sem largar mão dos valores centenários e milenários que aquele povo carregava. E o interessante é que a construção toda das instruções é muito baseada na vida de então, na vida simples que se tinha naquela época, e possível, né? Porque não se tinha uma indústria. Existia sim aqueles que eram os artesãos, aqueles que preparavam vasos, aquele que preparava os pratos, né, os instrumentos, as ferramentas, mas era tudo muito rústico, muito individual, custava muito caro. Além disso, existia a preocupação sempre da alimentação, que era da preservação da vida. Então, o cultivo, a agricultura, exercia um papel primordial em todas as civilizações daquela época. Não se tinha muita tecnologia e o conhecimento que se tinha era a respeito da prática diária, de lidar com cada uma das coisas, de analisar os pedaços de terra, as sementes, tudo que dizia respeito à preservação da boa cultura. E Jesus não poderia ser diferente, lança mão de um preceito rabínico de ensinar muitas coisas através de parábolas, de símbolos. Nós vamos encontrar constantemente, mesmo no Antigo Testamento, a indicação da importância da árvore. A árvore é um símbolo sagrado. Pensemos no lugar que é cercado por montanhas áridas, desertos, e cujas porções de terra capazes de receber a semente e devolver isso em forma de alimento era muito pequena. Para se ter uma ideia, a área agriculturável, a área que era possível plantar naquela época, não passava de 5% de todo o território. Até chegava no máximo a 7% quando se escalava uma parte das montanhas, no sopé das montanhas. Chovia-se muito pouco. Existia rios centralizados, que às vezes era difícil fazer da irrigação, na subida desse para aquele planalto, daquele platô. Então todas essas dificuldades faziam com que a atenção no cuidado com a agricultura fosse muito grande. Então, quando se escolhia ou se via uma árvore no caminho, ela tinha que ter uma finalidade muito forte ligada a isso. À alimentação, ao remédio, ao cuidado que se podia dar. E aí nós vamos encontrar algumas árvores que fazem parte até hoje daquele terreno todo da Judéia, que é a oliveira, que fornece a azeitona, fornece o azeite que além de servir de alimento, serve também de remédio. Nós vamos encontrar ela iluminando o templo,
marcando a presença de Deus através dos candelabros, né, que ficavam acesos constantemente junto ao templo de Salomão, lá em Jerusalém, né, para mostrar a presença de Deus através da luz. Isso é um símbolo muito bonito. E temos também a figueira. A figueira é uma árvore que produz durante o ano inteiro. Por isso que Jesus chama a atenção para aquela figueira que não queria produzir. Então, muitas das vezes, o próprio povo de Israel, a própria cidadania israelense, indicava que se era ali uma árvore frondosa. Uma árvore que oferecia sombra, que acolhia os viajantes, que alimentava os seus espíritos, que dava descanso e esperança para que pudesse prosseguir. Então é um símbolo muito forte naquela cultura. Baseado nisso, todos eles observavam aquela árvore que está produzindo, aquela árvore que já deixou de produzir, aquela árvore que precisa de cuidado, aquela árvore que precisa ser afofada à terra, fertilizada, mais irrigada. Tudo ali existia um aspecto que era transferido simplesmente na cultura daquelas pessoas simples do campo, como um indicativo de Deus, de que nós, igualmente sendo árvores, nós deveríamos receber a mesma atenção e o mesmo cuidado. Então, antes de a gente entrar mais na análise de nós mesmos, tem uma passagem histórica muito interessante ocorrida aqui no Brasil, com o poeta Olavo Bilac. Olavo tinha um amigo, e ele encontra com esse amigo na cidade. E o amigo fala assim: Olavo, eu quero vender o meu sítio. Dá muito trabalho, muita manutenção, muita despesa, muita dor de cabeça, eu tenho que ficar cuidando dele o tempo todo. Eu queria que você fizesse um anúncio para eu poder vender o sítio. E o Olavo conhecia muito bem: você vai vender o seu sítio? Pô, Olavo, dá muito trabalho, muita despesa. Tá bom, eu preparo um anúncio para você colocar no jornal. Então, o poeta vai e começa a preparar o anúncio, descrevendo o sítio da seguinte maneira: vende-se um sonho, um lugar aprazível, onde pela manhã é capaz de nós escutarmos o canto dos pássaros para nos acordar. Lá a água passa tranquila entre as pedras e nós costumamos escutar o marulhar do bater em cada uma delas. A casa é confortável e iluminada pelo sol durante todo o dia, e à tarde tem uma varanda no qual nós podemos descansar e apreciar a beleza da natureza local. Ele termina o anúncio, entrega para o amigo: pronto, está aqui, publique, boa sorte. Tempos depois, o poeta encontra um amigo novamente no centro da cidade. E aí, como você está? Tudo bem? Aqueles cumprimentos, né? E pergunta: e o sítio, conseguiu vender? O amigo olha para ele e fala assim: de jeito nenhum, desisti. Depois do que você descreveu do lugar que eu possuo, não quero me desfazer dele nunca, jamais. Vou ficar com ele porque é um prêmio que eu tenho na vida. Que coisa, né? Às vezes nós precisamos de determinados amigos que possam indicar para nós a fortuna que nós somos possuidores. Tem pessoas que por vezes têm que descrever a nossa vida. Os pequenos prêmios que nós temos no nosso lar, na forma dos nossos filhos, na forma das nossas esposas, dos nossos maridos, dos nossos pais. Para dizer: você vem de uma família abençoada, você tem um trabalho bom, você é um cidadão reconhecido, as pessoas gostam de você, você pensa positivo, isso muito nos agrada. Você é uma pessoa que reflete o futuro. Essas pessoas são aquelas enviadas por Deus, por Jesus, pelos nossos mentores, para nos incentivar na nossa marcha. Mas só tem efeito esse recado, esse anúncio que Olavo Bilac fez para o amigo dele, porque o coração do amigo dele era capaz de receber essa mensagem, de receber esse indicativo.
era como se fosse uma terra fértil, onde as sementes que ali caem germinam. Porque se simplesmente ele tivesse assim realmente desgastado, não quisesse saber absolutamente nada mais do seu sítio, do seu local aprazível, daquele sonho, vamos dizer assim, ele teria pego o anúncio, tá ótimo, eu duvido que eu não consiga vender com isso. E quantas vezes nós não prestamos atenção no retorno das mensagens que não nos são enviadas para a gente fazer uma análise mais adequada do processo, não é? Então, da mesma forma que nós olhamos esse episódio, nós perguntamos: que tipo de árvore somos nós? É necessário entender que existem diversos tipos de árvores com funções diferentes, com processos e localizações adequadas. Sabendo que nós, de certa forma, representamos esse lugar de fornecer sombra às pessoas, de alimentar, de certa forma, suas almas, positivarmos as suas vidas através desse alimento, que é aquele encorajamento que a gente passa para os nossos amigos, para os nossos familiares, para aqueles que convivem conosco, não é? Fornecendo a sombra do descanso. Fique aqui um pouco mais. Toma um café, toma um chá, quer um suco, uma água, né? Você já conhece o livro tal? Você viu uma coisa que passou sobre a reportagem falando a respeito de um tratamento de saúde fantástico? E nós vamos, de certa forma, alimentando os espíritos que se aproximam de nós através das coisas positivas que nós passamos para cada um deles. Então, nesse momento, nós somos as árvores que abrigam, que recebem. E nós, pela diversidade e a necessidade que existe, e cada uma na sua função, somos plantados em lugares adequados. O pomicultor não cometeria enganos conosco, não é? O que a gente precisa entender é que os esforços da árvore contam sempre com a nossa boa vontade. Nem toda árvore tem que receber muita água. Nem toda árvore tem que receber muito sol. Nem muita terra. Tudo na medida certa, dependendo da espécie. E às vezes nós reclamamos: nossa, mas é tão árida a minha vida. E aí tem uma coisa que é interessante. Sabe a parreira? Pé de uva. Ele é considerado também uma coisa divina. E quando os espíritos começaram a fazer a codificação juntamente com Kardec, uma das coisas que eles entregaram foi o ramo de uma parreira com as uvas ali, dizendo que é a continuidade do trabalho de Jesus. Por quê? Valorizando mais uma vez a produção da alegria, da festejar a vida, do fruto doce que nasce de uma árvore que não pode tomar muita água, porque senão a uva não fica boa. Ela fica amarga ou até mesmo azeda demais. Ela precisa da dose certa de água. Ela não pode ser trabalhada numa terra muito fértil, porque ela se torna preguiçosa e lenta. Ela precisa trabalhar para suas raízes penetrarem o mais profundamente possível, no sentido de buscar a fertilização, a preservação da sua própria vida, o trabalho contínuo de revolver a terra cascalhada. Chove-se pouco nos lugares onde existem os grandes parreirais, os grandes terroirs, que são chamados assim, os grandes produtores das melhores uvas. E elas vão se adaptando a isso para poder dar de si o melhor. E assim é com cada uma das espécies frutíferas que nós conhecemos, que precisam de determinado solo para poder produzir. Então imaginemos nós sendo médicos. Que tipo de solo nós precisamos para poder dar nossos frutos? Não é um solo da inoperância, não é o solo somente da tranquilidade, mas é o solo muitas das vezes de recorrer à emergência, o entendimento das necessidades humanas que se passam por ali. São os implementos, as coisas necessárias para o trabalho. Imaginemos que nós somos um pé de engenharia.
Nós precisamos de desafios. Nós precisamos aprender a transpor os obstáculos para levar a comunicação terrena para aqui ou para acolá, como também a elétrica, a eletrônica, a da transmissão através de radiofrequências, né? Tudo isso vai entrando na formação do terreno necessário para que nós possamos vir a produzir. Muitas das vezes nós reclamamos de que mesmo servindo, nós somos vilipendiados, atingidos por pedras, açoitados, feridos. Mas os nossos exemplos que se encontram na natureza mostram que, apesar de todas as dificuldades, eles continuam a produzir, sem se queixar, sem reclamar, sem pedir nada em troca. Um dos aspectos mais intrigantes e interessantes que a gente olha nesse processo de comparação conosco, ainda tomando o esforço desses nossos pequenos agentes do bem humano, do bem da vida, não só humano, mas da vida como um todo, né? Que são as árvores, as plantas. É como a inteligência divina trabalha para que ela possa se multiplicar, levando a continuidade e a garantia da vida em todos os lugares. Tenho a curiosidade, às vezes, de perguntar: quem será que ensinou para a laranjeira que seria talvez adequado ela botar as sementes dela dentro de um determinado conteúdo, um invólucro, né? E ele fosse redondo para quando ele caísse do pé, ele saísse rolando para se distanciar da árvore e ali na frente aproveitar uma das muitas sementes que ali tem dentro para poder outro laranjal se formar. Não é interessante isso? Mas como tinha que se distanciar mais ainda, ele vai implementar nesse processo um tipo de uma proposta de parceria com os seres vivos, que somos nós também. Ele enfeita a fruta, dá-lhe um perfume, coloca o sumo, coloca o conteúdo, né, o que a gente chama do bagaço, mas assim, a parte da polpa, né? E fala: toma, desfrute. Mas faz um favor, pode comer isso um pouco mais distante e pode jogar semente em qualquer lugar. Faz esse favor para mim e eu te dou em troca o fruto. Olha que mensagem bacana que isso traz para nós. De quando nós ofertamos as nossas capacidades de auxílio ao próximo, na entrega do fruto dos nossos esforços, nós temos que entregar também a possibilidade da continuidade da vida e da parceria para que ele leve as sementes lá para frente, para que possa também beneficiar os outros. Existem outras sementes que aguardam durante tanto tempo para poder germinar. É aquele bem que nós distribuímos muitas das vezes e nós não entendemos como é que as pessoas não são tocadas por aquilo. Por que as pessoas, apesar de receber o benefício, elas não se transformam? A gente tem pressa, não é? Nós tínhamos uma ansiedade muito grande de que as pessoas percebessem e se transformassem juntamente conosco. Os nossos filhos, os nossos companheiros, as nossas companheiras, os nossos familiares e amigos, muitas das vezes, em que nós entregamos o fruto dos nossos esforços, as sementes dos nossos esforços, mas nós não vemos elas germinarem. E aí existe uma coisa intrigante, pelo menos se não for intrigante, é interessante. Os nossos pesquisadores científicos que vão à cata do nosso passado para saber como é que nós estruturamos as civilizações, o pensamento, a organização das cidades, eles vão descobrindo cidades, monumentos. No meio dos monumentos eles vão descobrindo os túmulos, os altares,
os chamados templos. E na escavação desses lugares, muitas das vezes, eles vão encontrando sementes que estão lá há mais de 3 milênios. Há 3.000, 4.000 anos por vezes. E eles pegam aquela semente e plantam. Sabe o que é interessante? Depois de 4.000 anos, elas germinam. Elas voltam a produzir. Elas esperam o tempo adequado, guiados por uma inteligência, uma bondade que nós ainda não conhecemos com grande profundidade, esperando o tempo adequado para poder germinar. Existe uma outra passagem que, durante todo aquele processo, né, da revolta do povo judeu, quando teve o evento depois da passagem de Jesus, houve uma grande revolta contra Roma, e eles começaram a lutar, e os romanos foram lá e decidiram destruir absolutamente tudo que tinha em termos de fé, em termos de representação judaica, para que eles saíssem de lá e dispersassem todo o povo, e não tivesse mais a revolta contra Roma. E existia um complexo chamado Massada, que até hoje é uma ruína arqueológica muito visitada lá em Israel, em que ali existiam alguns depósitos de alimento, né, que traziam provisões para aguentar meses, anos até, dentro da necessidade. E no meio dessas provisões existiam as tâmaras secas, que nós encontramos no mercado hoje. E eles encontraram, escavando ali o local, sementes dessas tâmaras. Adivinhe? Eles plantaram. Plantaram e as tamareiras produzem nos dias de hoje. Uma espécie de tâmara que já não existia, dadas as modificações genéticas que vai se passando com o tempo e as adaptações ao solo, às necessidades do clima que ali se apresenta. Então, isso é tudo para que nós tenhamos o comparativo conosco dos nossos esforços de reforma em termos do bem. Não para saber do fruto que os outros dão. Não para prestarmos atenção, no bem dizer, no pomar do vizinho, mas no nosso próprio pomar, no nosso próprio proceder, naquilo que nós estamos entregando, naquilo que nós estamos interpretando como a aderência à mensagem de Jesus, ao processo que Deus espera de nós, de sermos colaborativos constantes da proliferação do bem, da germinação do bem no meio de todos. Apesar de todas as dificuldades que nós sabemos que às vezes as nossas árvores sofrem. Uma das coisas que nós devemos ter muito cuidado e que em festa por vezes hoje nós observamos nas nossas ruas, nas nossas avenidas, constantemente as árvores que caem. Caem porque são invadidas muitas das vezes por pequenos insetos. Pequenos agentes que vão corroendo, tomando devagar o seu tronco, a sua seiva, enfraquecendo. Que são os agentes, muitas das vezes, que para nós, como árvores, vêm na forma do desânimo, na forma do querer desistir, do desânimo que faz com que nós paralisemos, dos amargores, das falsas expectativas que nós criamos muitas das vezes, de que as pessoas reconheçam os nossos esforços. Esses pequenos agentes que passam por vezes invisíveis aos nossos olhos, vão entrando naquilo que nós chamamos da nossa boa vontade, tirando a seiva da esperança, da fé, do amor que nós devemos carregar constantemente dentro dos nossos corações. Da mesma forma que nós somos árvores, nós também somos jardineiros, somos pomicultores, cuidando daquelas pequenas árvores, dos pequenos brotos que tem no nosso entorno, pertinho de nós, principalmente nos nossos lares, nas nossas casas, da qual nós devemos sempre estar cuidando com muito carinho, com muito amor. Até porque lá no futuro, eles também distribuirão
os seus frutos, as suas sementes, para que a vida continue. Eu espero ter contribuído para as suas reflexões, assim como essa passagem contribuiu para mim. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.